O assunto iluminação espiritual ou despertar espiritual. Aqui o nosso enfoque com você é ele mostrar que o despertar espiritual ele é possível e ele tem como aquilo que é a base para esse despertar o autoconhecimento. Então nós vamos trabalhar com você hoje aqui a importante questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é o reconhecimento da verdade sobre você. Não é como alguns entendem, como alguns explicam, como alguns tentam colocar. O autoconhecimento não é o conhecimento sobre esse você, que você tem uma ideia de ser, que você acredita ser. O autoconhecimento é a constatação da verdade do seu ser, de sua natureza real, de sua natureza verdadeira. Aqui o ponto é que nós nos encontramos num paradoxo quando usamos a expressão autoconhecimento. Então aqui nós temos a pergunta: o que é o autoconhecimento? É quando aqui nos deparamos com um paradoxo. O paradoxo é o seguinte: esse conhecimento de si é a constatação de que esse si, esse eu, esse mim, não é real. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu, mas é a constatação do não eu, a constatação da não existência de uma individualidade. A individualidade em nós é um conceito, é uma ideia. Então nós temos essa crença, a crença da individualidade. E o autoconhecimento é a constatação de que a verdade do seu ser é a verdade da vida, é a verdade da consciência. Essa consciência, essa vida, ela é impessoal. Ela não carrega uma identidade. Não há essa identidade individual. Portanto, não há essa pessoa. Esse conceito, essa crença desaparece. A visão clara disso é reconhecido como o despertar espiritual. Então, o despertar espiritual é o reconhecimento da verdade, do seu ser, que é a vida, que é essa consciência, que é impessoal. Se trata do contato com o desconhecido. Nesse contato com o desconhecido, algo fica presente, algo sempre está presente, nunca deixa de estar presente, mas agora pode ser reconhecido. E aqui a linguagem, ela tem sempre essa limitação. Não pode ser reconhecido por esse eu. Há uma constatação, é a melhor palavra, do que reconhecimento. Portanto, não se trata do reconhecimento. O seu trabalho nessa vida, nessa existência, é ir além do reconhecimento. Esse reconhecimento ele está presente quando há uma experiência guardada como memória, como lembrança. É essa memória, é essa lembrança, é essa experiência que se dissolve quando há essa constatação. Então você está indo além do reconhecimento de ser alguém. Então aqui é a constatação da verdade sobre você.
Nos deparamos com algo além da fala, com algo além da linguagem, com algo além das expressões verbais. Nos deparamos com a realidade do ser. Isso é autoconhecimento. Assim, autoconhecimento, ele é a verdade da felicidade, da paz, do amor, da liberdade do seu ser. Essas expressões são expressões reais, mas elas são constatadas, elas são verificadas, elas precisam ser verificadas por você. Então elas são reais. De outra forma, essas expressões são ideias. É mais uma crença. O fato é que nós estamos ligados a esse sentido do eu, a esse sentido de um experimentador, de uma identidade presente aqui na vida, nessa existência. Isso é algo que se baseia no pensamento, que se baseia na memória, que se baseia na experiência. Estamos nos identificando, nos confundindo com o corpo e com a mente. E assim estamos sustentando a ilusão dessa identidade presente, dessa identidade ilusória. O autoconhecimento é tomar ciência daquilo que é você agora, aqui, como puro ser, como pura consciência, como sendo essa constatação daquilo que é inominável, daquilo que é indescritível. Assim, a verdade presente é a ausência da dualidade, é a ausência da separação. Portanto, o autoconhecimento está presente quando há não dualidade, quando há não separação. Quando o sentido de uma identidade egóica não está mais presente. Então, estamos diante da realidade do ser, da realidade da vida, a realidade do que é agora, aqui, desta coisa sem nome, desta realidade que alguns chamam de Deus. Essa é a felicidade do seu ser, é a felicidade do seu natural estado de pura consciência. Alguns têm chamado isso de o verdadeiro eu. Mas temos que ter o cuidado de compreender essa expressão, porque esse eu é o ser, é a consciência, é o eu de Deus. Essa é a natureza impessoal de cada um de nós. O contato com isso está presente quando esse tempo que o pensamento tem criado, que é esse tempo da mente, que é esse tempo psicológico, onde nós temos o passado, o presente e o futuro. Esse tempo psicológico não está presente quando a realidade do seu ser, que é a consciência, que é essa verdade fora do tempo, está aqui e agora. A revelação disso ocorre quando há real meditação. E eu tenho usado a expressão real meditação para diferenciar da prática da meditação. A real meditação é aquela onde o sentido do meditador não está. O sentido do eu não está. Quando há meditação, não há o meditador. Isso é real meditação. Não há alguém na experiência da prática,
Não há alguém na experiência da meditação. A presença da meditação é a ausência da experiência da meditação. Talvez você ache um pouco estranho essas expressões, ache um pouco complicado isso. Mas compreenda, todos nós temos momentos assim, momentos onde o sentido de um experimentador não está. O sentido de alguém como sendo o pensador não está. Há um momento que você entra em contato com o seu próprio ser, na beira de uma praia, na beira de um rio, assistindo um pôr do sol belíssimo. Naquele instante, o sentido do eu se dissolve, desaparece. Ele é como que diluído dentro desta visão, desta direta experiência, que aqui eu quero chamar agora de experimentar, porque não existe mais o experimentador. E se não há o experimentador, não há mais a experiência. Há o puro experimentar. Nesse contato, nesse instante, nesse momento, não há o tempo psicológico. Não há passado, não há presente, não há o futuro. Não há alguém para se lembrar, para recordar de situações que lhe aconteceu ontem, ou para se projetar no futuro de uma forma imaginária, porque esse instante, esse momento, tem um impacto tão extraordinário no cérebro, na mente, que há um completo esvaziamento de todo o conteúdo psicológico, quando esse sentido do eu desaparece. Isso é meditação. Não tem alguém na prática, não há alguém na prática, não há prática de meditação. O que temos presente é a real meditação. Essa real meditação eu tenho chamado de real meditação prática. Ela não requer um exercício, ela não requer uma volição, um desejo, ela não requer uma concentração, ela não requer mantra, ela não requer uma técnica de respiração. Ela é algo que acontece agora, aqui, quando o sentido do eu não está, quando o sentido de uma identidade egóica não está presente. Isto é real meditação. Na prática, você não faz absolutamente nada, você apenas observa o pôr do sol. Há apenas a observação. Ali o próprio observador não está presente, dizendo: "Oh, como é bonito, como é belo, como é maravilhoso isso". Há algo inominável presente. Esse instante de beleza, de quietude, de silêncio é completamente natural. Isso é real meditação. É um silêncio, uma quietude que não foi imposta, que não foi planejada, que não foi buscada, que não foi procurada, que não foi induzida. Simplesmente acontece. Então, todos nós temos um momento assim de pura consciência, de pura presença, de puro ser. Isso é possível quando há esse contato com o autoconhecimento. No dia a dia, é possível nós investigarmos a natureza da mente, olhando para aquilo que somos agora, aqui. E o descarte daquilo que somos agora, aqui, que é essa ilusão, a ilusão de uma identidade, o descarte disso te coloca em contato com esta realidade do seu ser. Então, autoconhecimento não requer esforço, não requer uma prática, não requer um exercício. A única coisa presente no autoconhecimento que se faz necessário
é essa atenção plena. Esta atenção plena, ela está presente quando há esse contato com o autoconhecimento. E isso revela o natural estado de meditação. Ali você está na beira de um rio ou assistindo um pôr do sol. Mas isso precisa estar presente momento a momento em sua vida. Não apenas em momentos como esse, em instantes como esses. Você está dirigindo seu carro, você está indo para o trabalho, você está conversando com alguém, lidando com alguma coisa na vida, neste momento. Esta atenção, esta observação do movimento da mente. Quando você observa o pensamento e não se confunde com ele. Quando você observa um sentimento e não se confunde com esse sentimento, uma emoção, e não se confunde. Quando você percebe visualmente uma cena e não coloca um observador, nesse instante você coloca esta atenção plena. Isso é o contato com o autoconhecimento. Porque nesse instante não existe nenhuma separação entre você e aquilo que é observado. Essa observação está presente e não um observador para comparar aquilo com alguma outra coisa, para julgar aquilo, para expressar uma ideia, um conceito, uma crença sobre aquilo. Observem isso. Observem em si mesmos isso. Como nós funcionamos. Quando um pensamento surge, logo um segundo pensamento surge para se ajustar àquele primeiro e para criar uma história para essa identidade, que é o eu, o mim. Se você observa o pensamento quando surge e apenas observa e não dá identidade a esse pensamento, ele se dissolve. Então, o segundo pensamento e o terceiro não surgem para criar uma narrativa para esse mim, para esse eu. Isso vale para um pensamento, mas também vale para uma cena. Quando você vê algo, de imediato o pensamento surge para criar uma ideia sobre aquilo, para sobrepor aquela visão, um pensamento, uma imagem, uma fórmula, um quadro, um julgamento, para aceitar aquilo ou rejeitar. E quando isso acontece, o sentido do eu acontece. Esse sentido de identidade egóica surge. Esse é o sentido de separação. O contato com o seu ser é o contato com a vida agora, aqui, sem uma identidade. Se um pensamento surge e se coloca essa atenção plena, esta atenção plena, alguns têm chamado isso de mindfulness, essa atenção plena lhe coloca num contato direto com esse instante, com esse momento presente, que é essa consciência pura. Então, autoconhecimento é o contato com a meditação. Então, aquilo que alguns chamam de autoconhecimento, dentro da psicologia ou da filosofia, não é isso que estamos falando aqui. Estamos lhe convidando a um trabalho interno de autorrealização, a um trabalho para o despertar espiritual, para a iluminação espiritual. No autoconhecimento, isso se torna possível. Nesse autoconhecimento que estamos colocando aqui para você. Conhecer a si mesmo é se desidentificar do passado, da memória. É se desidentificar desta autoconsciência. Esse sentido do eu aparece e ele é descartado. Esse sentido de um eu consciente surge
e ele é descartado. Então, o que fica é esta presença, é esta consciência que não se separa daquilo que ali está presente, daquilo que está surgindo agora aqui. Então, não há o experimentador, não há o pensador. Esse é um assunto que nós exploramos aqui dentro do canal. Nós temos uma playlist aqui sobre a real meditação. E temos uma playlist aqui lhe mostrando o poder que isso realiza dentro de você. Isso traz o despertar da Kundalini. Essa é uma outra playlist que nós temos aqui no nosso canal. Então, o autoconhecimento é esse contato do reconhecimento de que esse sentido do eu não tem qualquer realidade. Mais uma vez usamos a palavra reconhecimento e agora ficou claro para você. Se reconhecer é descobrir que não há alguém para se conhecer. É a constatação de que essa dualidade é uma ilusão. A dualidade é aquele que pensa e o pensamento. Aquele que sente e o próprio sentimento. Isso põe fim a esta desordem psicológica, esta confusão interna, a toda essa complexidade psicológica. Isso põe fim ao sentido do eu, do ego. Isso é o fim do sofrimento. Isso é a realização do seu ser. Como resultado desse autoconhecimento e do despertar desta presença, desta consciência. Profunde isso aqui. Nós temos vídeos aqui no nosso canal trabalhando isso com você. Ok? Se esse é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, nós temos encontros online e encontros também presenciais. E podemos trabalhar isso juntos. Ok? Até a próxima. Então, a pergunta, quem sou eu, não é algo que você vai formular intelectualmente. Alguns dizem assim, mas então a autoinvestigação é formular para mim mesmo essa pergunta? Não, não é formular para si mesmo essa pergunta.